Beleza, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Como sempre, sem enrolação, né? Mais uma vez, bom dia a todos. A gente está aqui para fazer um esquenta CFO-PM aí, né? E com certeza o que a gente vai falar aqui vai servir basicamente para qualquer concurso que tu vai fazer de carreiras policiais, tá? Tanto tá dando eco? Tá dando eco para todo mundo, pessoal? Me diz aí. Tá com eco para todo mundo ou é só para Tainara? Aí talvez seja o áudio, será normal. Beleza, então tá 100%. Aí deve ser alguma configuração aí no teu dispositivo, Tainara. Tá, vamos lá. Então, pessoal, o que a gente vai conversar hoje, a gente vai dar um enfoque no CFO, tá? PM, e tu vai ver que todas as questões que a gente vai trabalhar hoje, elas são de CFO, tá? Porém, são conteúdos que caem em qualquer prova de carreiras policiais, tá? Então, se tu vai fazer guarda municipal, se tu vai fazer polícia civil, se tu vai fazer qualquer concurso em relação a esses, na verdade, se cair essas matérias que a gente vai trabalhar hoje, tá dentro do teu edital provavelmente, tá? Então, vai valer para várias e várias provas aí. Beleza. Tendo dito isso, a gente vai resolver questões de CFO, tá? Pelo Brasil afora. Para tu entender que, e com certeza tu vai entender isso com a aula de hoje, que a base dos conteúdos cai, não é nada impossível, não é um nível, nossa, absurdo de prova, nada disso, mas tu vai perceber que não é o mesmo nível, por exemplo, que vem na Guarda Municipal, com toda certeza, tá? Tu vai perceber que a depender da matéria e da questão, a gente pode ter um trabalhinho a mais e que tu vai precisar de fato estudar. Não tem jeito, né? Mais do que em outra prova que tu pretenda fazer. Então, vai ser uma prova bacana, vai ser uma ótima oportunidade, tá? E a gente vai começar a falar sobre isso falando o seguinte, antes da gente começar aqui, pessoal, a trabalhar o nosso artigo 144 da Constituição Federal, eu vou te dizer e vou te aconselhar uma coisa. Deixa eu até vir mais pra cá para entrar na câmera. Olha só, vou te aconselhar uma coisa. A partir de hoje, tu vai me prometer que tu não vai ficar vendo live explicando como funciona o CFO. Por quê? Os alunos eles têm tendência, aí olha só, aí o professor X faz uma live falando sobre como vai funcionar o CFO, aí tu vai e assiste, já vai 1 hora do teu dia. Aí depois o outro professor Y vai e faz uma live, aí o curso X, aí o curso Y, e tu vai ficar nisso. Não. O que tu precisa saber, eu vou te dizer agora, e a partir disso tu só precisa estudar. Tu não precisa saber mais de nada. Saiu o edital, tu vai ler com calma o edital, vai ver se tem algum outro ponto ali importante. Porém, o que tu precisa saber é só o que eu vou te dizer agora. E a partir de agora tu não vai ficar gastando 1, 2 horas vendo uma live dizendo sobre a carreira do CFO. Não, tu quer passar. Depois tu descobre 100% sobre a carreira. O que tu vai precisar saber, tu só precisa prestar atenção no que eu vou te dizer agora. Perfeito? Então olha só. Eu vou te passar algumas informações aqui e isso é jogo rápido. A primeira coisa que tu precisa saber sobre o CFO é que a tua remuneração ela vai ser mais de 10 mil reais. Pronto. Ah, não, mas é 11.300, não. Mais de 10 mil reais. Foca nisso, beleza? Tu tem que saber que vão ser 240 vagas. Ou seja, uma quantidade excelente de vagas, principalmente para receber um valor como esse, tá? E tu vai ganhar mais de 10 mil, porém, no final da carreira, tu vai ganhar mais de 38. Mais de 38. Ou seja, se tu quiser fazer essa prova e se aposentar de concurso e investir em outras coisas, se tu quiser empreender, se tu quiser somente ficar com esse salário, já vai ser ótimo, tá? Já vai estar tranquilo, Isso, lógico, depende de cada um, mas convenhamos que para a população brasileira isso aqui é absurdamente bom, tá? Então, tendo essas informações, eu quero que tu saiba que o curso de formação vai ser provavelmente em Macapá, tá? E por que eu afirmo isso, pessoal? Bom, a gente tem fontes seguras de dentro da administração pública que realmente 90% de chance de ser aqui em Macapá mesmo e que o curso vai durar 3 anos. Para quem não sabe, pessoal, via de regra, cursos de oficial aqui do estado eles eram feitos em outros estados. Tá? Então a administração custeava, tu ia para um outro estado fazer esse curso. Esse aqui vai acontecer em Macapá. Perfeito? 3 anos. Tranquilo. Então tu vai continuar perto da tua família. Não te esquenta com isso. Além disso, o que mais tu precisa saber, pessoal? O que mais tu precisa saber? Que as provas, provavelmente, setembro e outubro. Setembro ou outubro. Pronto. É só isso que tu precisa saber sobre o CFO. Então, guarda esse conselho que eu estou te dando. E eu te falo isso porque eu vejo alunos fazendo e eu mesmo já fiz. Tá? Então, cara, sai um concurso, eu fico vendo várias lives sobre aquele concurso, né? E isso só vai fazer o teu tempo ficar mais escasso. Tu precisa
estudar. Estudar, tá? Então, tu pode pegar conhecimentos básicos de todas as matérias. Então, a gente vai estudar direito constitucional, direito administrativo, direito penal, direito processual penal, língua portuguesa, raciocínio lógico, história e geografia da Amapá. Isso já é coisa pra caramba pra tu começar a estudar até sair esse edital, tá? E aí tem os boatos, não, professor, mas tá rolando os boatos que não vai vir penal militar, que não vai vir nem penal. Não se liga nesses boatos. Eu até falei lá no nosso grupo, no WhatsApp, que é melhor tu estudar as matérias e elas não virem, porque aí tu vai se preparar, sair o edital, tu foca só no que vai cair lá, que tu já vai estar vendo também, do que tu não estudar nada, porque tu confiou nesse boato, saiu o edital e tá lá um mundo de conhecimentos para tu adquirir. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Então, estuda. Penal, processo penal. A gente coloca ali uma carga horária um pouquinho menor de penal militar e processo penal militar, que são matérias que já puxam muito do penal e do processo penal. Por isso é bem tranquilo. E o que cai costuma ser lei seca. Então, a gente vai ter que ler o Código de Processo Penal, o Código de Direito, o Código Penal Militar. Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar. Então, tem que colocar isso também. Sempre resolvendo questões. Sempre resolvendo questões. Olha só, a Línia perguntou, professor, ainda dá tempo de começar um tecnólogo? Dá. Por quê? O concurso de oficiais, pessoal, eles estão falando, e aí a gente não tem certeza absoluta, mas eu realmente acho que é bem provável, que serão duas turmas. Uma de 120, outra de 120. Perfeito? Estão falando, boatos fortes, não é certeza. Perfeito? Então, se tu começar um tecnólogo agora, tu consegue, mas começa logo, tem que começar logo, tá? E aí tu faz online, faz EAD, pega ali uma mensalidade bacana, só dá play na aula e segue estudando. Tu só faz prova, beleza? Só para tu pegar esse teu diploma. E aí, provavelmente vai dar tempo. Se não der na primeira turma, dá na segunda, com toda certeza. Então, corre com isso aí, beleza? Tu consegue tecnólogos baratos e bem tranquilos aí, por aí afora. Bom, pegou as principais informações? Vamos repassar. Salário, mais de 10 mil. Final de carreira, 38 mil, tá? 240 vagas. Pessoal, é muita vaga para esse valor que tu vai ganhar, tá? Muita vaga. O curso de formação vai ser em Macapá, duração de 3 anos. A gente tem aqui provas provavelmente em setembro e outubro. Ou seja, tu já está em reta final. Quando sair o teu edital, não vai mudar nada. E aí, tu não vai se agoniar. Saiu o edital, eu já estou fazendo o que eu deveria estar fazendo. Eu já estou lendo a lei seca, eu já estou estudando a doutrina, eu já estou resolvendo muitas questões, eu já tenho um planejamento. Pronto. Saiu o edital, tu só vai ler um documento e segue o baile no mesmo ritmo. Então é agora, já começou, beleza? Já começou. Já era para ter começado. Então agora, ainda mais, tu vai ter que ter esse foco. Vamos lá, pessoal. Já conversou um pouquinho, já te disse, não fica perdendo tempo, pega essas informações, é só o que tu precisa para te motivar e o principal que tu precisa saber, e a gente já vai iniciar aqui alguns pontos importantes. Beleza, pessoal? A gente começa aqui falando um pouquinho sobre direito constitucional. Direito constitucional, tá? Matéria extremamente importante, eu te garanto que quem vai para essa prova disputar vai para gabaritar constitucional, errar uma no máximo, beleza? Porque é uma matéria relativamente tranquila a base dela. E concurso de oficial não procura aprofundar tanto essa disciplina de direito constitucional, bacana? Então vai dar certo. Antes da gente continuar, me confirma aí, tá tudo certo com o áudio e com o vídeo? Tá conseguindo acompanhar? Tá de boa? Beleza, suave. Então, vamos lá. Já sabe as principais informações e a gente já vai começar aqui a trabalhar um artigo extremamente importante, pessoal. E por que ele é tão importante? Artigo 144 da Constituição traz um tema pra gente chamado segurança pública. Segurança pública. Pessoal, é pequenininho, as chances de cair são muito grandes, tá? Carreiras policiais, esse artigo cai demais. Outras carreiras cai também, não tanto quanto nas carreiras policiais, mas a gente está aqui falando principalmente de CFO, então tu não vai deixar de lado esse artigo. A gente vai dar uma lida aqui, jogo rápido, mas tu vai entender que esse tipo de artigo aqui, hoje em dia, ele cai de duas formas. Ele cai puramente o que está escrito lá, então tu vai ter que saber quais são os órgãos que compõem a segurança pública e as principais atribuições de cada um deles. Sabendo disso, tu tá muito bem. A segunda forma é trazendo um caso concreto e pedindo para tu analisar. Aí já complica um pouquinho mais, mas a gente vai trabalhar isso também com tranquilidade no decorrer das nossas aulas. Perfeito? Então vamos lá. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Beleza. Esse texto aqui, pessoal, tu vai encontrar muito. Então, tu já tem que estar habituado com ele. Segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos,
preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Pronto, aqui começa a pegar o negócio. Porque tu precisa saber quais são os órgãos que compõem a segurança pública. E aí a gente tem, pessoal, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, nós temos uma polícia aqui que é a Ferroviária Federal, tá? Então até falando aí em reativar essa polícia aí, e aí talvez tenha concurso, não sei. Vamos ver o que o futuro guarda pra gente, tá? A gente tem também Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, olha só, Corpos de Bombeiro Militar, Polícia Penal. Pronto. Tu tem que saber, primeiro ponto, saber quais são os órgãos da segurança pública, tá? Isso aqui é o que o artigo 144 traz pra gente em seu caput, dizendo, são órgãos da segurança pública, tá? E aí tu tem que saber todos esses. Vai estar listado lá bonitinho, com o nome por extenso. A segunda informação que tu precisa saber, pessoal, com toda certeza, é em relação às guardas municipais. Por quê? O STF já trouxe pra gente também as guardas municipais. Falou, olha, apesar das guardas municipais não estarem elencadas no artigo 144 como órgão da segurança pública, são órgãos da segurança pública. Fazem parte do sistema de segurança pública, perfeito? E não pense porque é a prova principal aqui que a gente está falando é de CFO, que não vai vir essa informação, tá? A Guarda Municipal, a partir de agora, o STF falou que é um órgão da segurança pública, então isso pode muito bem vir na tua prova. Então, muito cuidado. E aí a gente vai ter, durante as nossas aulas, a gente vai ter que aprofundar um pouquinho mais isso aqui, porque aí o STJ fala somente do que a Guarda Municipal pode se ater. Aí a gente tem situação, a Guarda Municipal pode fazer flagrante, pode fazer busca e apreensão, e aí a gente aprofunda um pouquinho mais. Mas nesse primeiro momento eu só quero que tu pegue essas informações. Quais são os órgãos da segurança pública? Muito importante. Depois disso, o artigo 144 ele segue dando pra gente as competências, dizendo para que serve cada uma delas, linhas gerais. E é isso que costumam te perguntar, somente trocando alguns pontos. E aí tu vai ficar ligado. Olha só, a gente já vai falar aqui, rapidamente, só para resolver essa nossa questão, sobre as polícias civis e as polícias militares, juntamente dos corpos de bombeiro, tá? Então, olha só. As polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira incumbem, ressalvada a competência da União, olha só, aí vem agora o trechinho que eles vão trocar. Percebe que as polícias civis, pessoal, têm função de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Então, vamos dizer para ti que quem tem funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, vão dizer que é a polícia militar. Vão dizer que é a polícia penal. Não. Trouxe função de polícia judiciária e apuração de infração penal, polícia civil. Vão trocar esse exceto bem aqui por inclusive. Então a polícia civil não apura infrações penais militares. Não apura, tá? Então, cuidado com isso. Aí a gente vem agora para a polícia militar. As polícias militares cabem polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Pronto. Polícia militar, polícia ostensiva e preservação da ordem pública. O que eu vou fazer? Vão dizer que isso incumbe a polícia civil. A polícia civil cabe à polícia ostensiva e preservação da ordem pública. É errado, porque é polícia militar. Então tu percebe que é algo bem simples. A gente não aprofunda tanto assim nos detalhes. Isso aqui tu tem que dominar, não pode ter dúvida alguma. E aí, talvez e provavelmente na tua prova venha aquela questão em direito constitucional onde puxa um pouco mais, que é para ver quem realmente está em dia ali com os conhecimentos. Perfeito? Beleza. A gente vem agora aqui para mais uma informação. Os membros das polícias militares e corpos de bombeiro militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Pronto. 2 artigos aqui que caem muito e que provavelmente vão estar presentes na tua prova do CFO-PM, tá? Então, muita atenção. Inclusive, isso aqui pode cair no bombeiro também, tá? Porque no bombeiro provavelmente vem direito constitucional, tá? Dificilmente não vem essa disciplina e isso aqui com certeza está dentro do teu edital, né, do bombeiro também. Então, artigo extremamente importante para qualquer carreira policial que tu for fazer, mais importante ainda para o CFO que a gente está conversando aqui, perfeito? Então, vamos resolver essa questão aqui, então tu vai ver que se tu estudar, ler o artigo, dar aquela revisada, entender a dinâmica de como é cobrado, fica mamão com açúcar. Olha só, vamos lá. Lucas, médico interessado em ingressar nos quadros da Polícia Militar, passou a analisar as disposições constitucionais aplicáveis à instituição. Disposições constitucionais aplicáveis à instituição.
com o objetivo de melhor entender o seu funcionamento e organização. Funcionamento e organização. De acordo com a narrativa e considerando as disposições da Constituição Federal, avalie as afirmativas a seguir. Então aqui deu uma introduçãozinha e está pedindo para tu dizer se a afirmativa número 1 é correta ou não, a 2 e a 3 da mesma forma. Vamos analisar aqui a número 1. As polícias militares incumbem, ressalvada a competência da União, olha só, as funções de polícia judiciária. Pô, professor, aqui eu já elimino, porque eu estudei e eu sei que isso aqui de polícia judiciária é polícia civil, tá? Olha só, e a apuração das infrações penais. E aí tu pode dizer, professor, mas eu sei que a Polícia Federal também é uma polícia judiciária. Mas aí vem o grande lance de tu ler o artigo 144. Porque esse tipo de questão traz a literalidade do que está lá. E aí, em relação à Polícia Federal, o texto é diferente. Então, tu vai começar a vincular textos. E se a tua revisão está em dia, principalmente a revisão da lei seca, e aí é só passar um olho, jogo rápido, resolver mais questões, tu vai começar a vincular os textos. Esse aqui é o texto da Polícia Militar, esse aqui é o da Polícia Civil, esse aqui é o da Polícia Federal, e tu não vai errar isso no dia da prova, tá? Então esse textinho aqui tu já aprendeu que se trata da Polícia Civil. A 1 tá errado. E para quem já estuda comigo há um tempinho, e para quem tá chegando agora, eu vou te relembrar o que tu deve fazer agora. Como tu estudou, tu conseguiu identificar com tranquilidade que a primeira afirmativa está errada, e ele quer o que está correto nas alternativas, tu já vai direto nas alternativas retirar. Tu não pode marcar a letra A, nem a letra D e nem a letra E. Porque elas trazem a número 1 como correta. E a gente já identificou que ela está incorreta. Isso facilita muito a tua vida e ganha tempo no dia da prova. Tempo que tu vai gastar com mais calma em língua portuguesa, talvez em raciocínio lógico, beleza? Então, vamos junto. Agora, a gente já sabe que a 2 e a 3 não podem estar corretas em conjunto. Não podem estar as duas juntas. Então, tu já vai procurar erro, tá? Então, olha só. Ou é só a 2 ou é só a 3. Vamos analisar a número 2? As polícias civis cabem... Olha só, pessoal. Polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Pessoal, eu já sei que isso aqui é PM. Errado também. Se está errado, tu não pode marcar a letra B e com certeza a tua resposta é letra C, 3 apenas. 3 apenas. Olha só o que diz a número 3. Os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e na disciplina, são militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Percebe que é o artigo 42 em sua literalidade. Igualzinho, 100%. Uma questão como essa, pessoal, tu não pode perder de forma alguma na tua prova. E tu percebe que tu é capaz de pegar isso aqui. Se tu não sabia, tu acabou de aprender. Se tu revisar e ler o artigo, vai ser suave. Então, é uma prova, pessoal, que tu tem que ir muito seguro do que é principal. Do que é principal em cada um dos temas. Cada um dos temas. Outra dica muito importante, pessoal. Não cai... Cara, a partir de agora, tu não vai cair em nada que te diga o seguinte. Isso, internet afora, cursos, professores, tu não vai cair nisso. Olha, 80% do que vai cair na tua prova é 20% do edital. Estuda só o que mais cai. Olha, toma esse material aqui esquematizado, que ele é só o que mais cai e ele vai ser o suficiente para a tua preparação. Não vai, não vai. Essa é uma prova que tu tem que ir para detonar, pessoal. Tu tem que ir violento mesmo, tá? E a gente está aqui para te auxiliar nisso. Então, não cai nisso. Professor, mas materiais assim então não servem? Servem. Lógico que com o material, que com as coisas que mais caem, coisas esquematizadas que facilitam a tua revisão, são super úteis. Só que tu não pode ficar refém desse material. Por quê? Ali é só o que mais cai. Será que vai cair só o que mais cai mesmo? Aquela pessoa que está fazendo um estudo completo vai vir 2, 3, 4, 5 questões na prova que estão fora do que mais cai. Essa pessoa vai passar centenas de posições na tua frente. E tu não pode correr esse risco, porque tu quer, tá? Tu quer ganhar ali os teus 10 mil iniciais e até 38 mil final de carreira. Bacana? Só o filé. Questão número 1. Conseguiram acompanhar? Tá de boa? Me diz aí. Se caísse essa questão, tu acertaria no dia da prova. Bacana. Só o filé. A gente segue agora para a nossa próxima informação, meus amigos. Artigo 5º. Artigo 5º. Pessoal, eu te garanto, 99,9% de certeza, a banca vai estar zoando muito se não cair direitos individuais na tua prova. Tá? Então, essa leitura do artigo 5º aqui, pessoal, ela vale para qualquer prova que tenha direito constitucional. Aqui, para o CFOPM, mais importante ainda. Mais importante ainda. Tá? E aí, a gente traz o caput aqui, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros. Aqui já vem uma pegadinha.
né? Eu nem ia falar isso, mas fica ligado. Esse garantindo-se, fica atento, é a brasileiros. E aqui a gente entra brasileiro nato, brasileiro naturalizado. A gente vai trabalhar com calma posteriormente no tema nacionalidade. E aos estrangeiros residentes no país. A inviolabilidade. Aí ele traz, olha só, tu vai encontrar questões dizendo que somente aos brasileiros, tá? Essa inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, somente a brasileiros, tá? Então, muito cuidado, já começa aí a pegar o negócio, no caput do artigo 5º. Mas, hoje, a gente vai resolver uma questão sobre um tema chamado remédios constitucionais, pessoal. Importantíssimo, remédios constitucionais. Aqui, meus amigos, o artigo 5º, ele traz linhas gerais sobre os remédios constitucionais. Ele traz para ti um pouquinho de habeas corpus, um pouquinho de habeas data, um pouquinho de mandado de segurança. Ele traz ali para ti, né, um texto que costuma cair em prova. Então, fica atento, e é isso que a gente vai trabalhar aqui. Mas... Perdão. Mas o que eu quero que tu saiba é que cada remédio constitucional possui uma legislação, vamos botar assim, ó, lei específica. E tu não vai vacilar. Tu vai ler essas leis específicas. Elas são pequenas, pessoal. Cada uma delas são pequenas. Então, tu vai estudar habeas data. Tu vai lá, habeas data, no Google, site do Planalto, primeiro link. Tu vai ler a lei de habeas data. E tu vai resolver questões sobre habeas data, tá? Por quê? Pode cair o que eu vou te mostrar agora sobre o artigo 5º? Pode. Grandes chances. Mas pode cair também uma coisa que está na lei específica e se tu não leu, fica muito complicado acertar. Bacana? Então, cuidado com isso aqui. Eu lembro que eu demorei muito para descobrir, pessoal. Nenhum professor me falava, olha, mandado de segurança tem a lei do mandado de segurança. Ação popular tem a lei da ação popular. Vai lá, lê e resolve questões. Costuma ser mais do que o suficiente para tu acertar as questões, tá, pessoal? Então, o grande lance é saber o que tu deve fazer em cada uma das disciplinas. E eu tô aqui para te ajudar nisso. Então, vamos lá. O inciso 48 do artigo 5º diz o seguinte pra gente. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Então aqui, pessoal, é a chave. Liberdade de locomoção. Toda vez que aquela pessoa ela sofrer uma violência ou ela se achar ameaçada de sofrer essa violência, a sua liberdade de locomoção, o remédio constitucional cabível é o habeas corpus. Pronto. Liberdade de locomoção, habeas corpus. Inciso, agora, 49. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública, etc. O que eu quero que tu pegue aqui? O que eu quero que tu pegue aqui? Aqui já é um negócio que tu precisa ficar ligado que não é tão óbvio. Processo administrativo. Quando tu for querer acessar um processo administrativo e não deixarem, o remédio constitucional cabível é o mandado de segurança. Beleza? Então, acessar processo administrativo, tu vai entender como um direito líquido e certo. Muito cuidado com isso, bem tranquilo, tá? Tu viu na questão, tu vai acertar. Então, aqui, essa questão ela serve só para eu te alertar do seguinte. Artigo 5º, indispensável a leitura. E quando a gente fala em remédios constitucionais, a leitura da legislação específica de cada um dos remédios é essencial. Habeas corpus tu encontra no Código de Processo Penal, tá? Não tem uma lei do habeas corpus, bacana? É a única que não tem uma legislação específica daquele remédio, perfeito? Bacana. Tu ficou ligado nisso aqui, agora vamos resolver a questão. Lembra, todas as questões que eu estou trazendo aqui para ti são questões de oficial, da polícia militar, inclusive, tá? Então tu já começa a entender o nível de cobrança. Daqui a pouquinho, quando a gente chegar em direito penal, tu vai ver que, apesar de poder complicar um pouquinho, o nível não é absurdo, tu é capaz de aprender. O que eu quero te mostrar, pessoal, aqui é que tu é capaz, dá para pegar esses conteúdos. Tu tem daqui até meados de setembro, outubro, e com um pouquinho de sorte, né, até um pouquinho mais, talvez, de estudar e se preparar e chegar competitivo. Dá, pessoal. Se tu fizer certinho, se organizar em casa, ler a lei seca, fizer tudo que tem para fazer, dá para competir. Não vem uma prova um nível absurdo. Tu consegue alcançar pessoas que estão estudando há 1 ano já. Eu te garanto que tu consegue. Mas vai depender da tua maturidade, do teu comprometimento, da tua organização. Beleza? Então dá o gás aí valendo, que é uma chance muito boa. Vamos aqui resolver a nossa segunda questão, pessoal. João Castro foi aprovado em concurso para ingresso, olha só, do curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Estado de Sergipe.
e realizou matrícula, iniciando os seus estudos. Em uma das disciplinas do curso, foi-lhe apresentado um problema envolvendo dois indivíduos, Caio e Túlio. Bacana. Trouxe dois personagens pra gente. Então tu vai perceber esse estilo de questão, tá? Questões que trazem personagens. E aí eles vão te perguntar, em relação ao personagem X, o que acontece? Ao personagem Y, o que acontece? É um estilo de questão que tu vai precisar se habituar, porque grande chance de vir na tua prova. Vamos lá. Que alegaram sofrer abuso de autoridade, sendo que Caio, olha só, teve restringido o direito ambulatório. Opa, direito ambulatório, professor? Vamos lá. E Túlio teve, olha só o que aconteceu com o Túlio, pessoal. Ele teve negado o acesso a autos de determinado processo administrativo. Opa, não. Negado o acesso a um processo administrativo, eu sei. E se eu não sabia, eu aprendi agora. Com certeza aqui é mandado de segurança, MS. Negado acesso ao processo administrativo, MS. Eu nem sei o que é direito ambulatório, professor. Eu não consegui identificar qual é o lance do Caio, mas o Túlio, que teve acesso negado a um processo administrativo, eu sei que cabe mandado de segurança. Segue firme aqui comigo. Nos termos da Constituição e da legislação de regência, a solução para o problema consiste em impetração de... Aí tu vem, caramba. Ele traz pra gente dois personagens. Ele traz pra gente... Eu sei que mandado de segurança é pro Túlio. Vamos ler aqui? Aí eu venho, olha, habeas corpus para Túlio, já não é a letra A. Mandado de segurança para cá e habeas data para Túlio, já não é. Aí eu tenho duas outras alternativas, olha só. Habeas corpus e mandado de segurança para Túlio, beleza. A letra C pode ser. Mandado de junção para Caio e mandado de segurança para Túlio. Beleza, pode ser a letra D. E aí, nessa questão, tu acaba de aprender o seguinte, que direito ambulatório, ainda vou colocar aqui para ti, direito ambulatório é a mesma coisa que liberdade de locomoção. Então, tu percebe que as questões elas podem inventar uma paradinha, mudar um detalhe que já te deixa meio travado. E tu vai precisar ir destravando isso, resolvendo mais e mais questões, abrangendo o máximo de possibilidades possível para que tu chegue no dia da tua prova, esteja lá o que tu sabe. Bacana? Então, a letra C é a nossa, habeas corpus, tá? Então, direito ambulatório, liberdade de locomoção, ele teve restringido esse direito e mandado de segurança para Túlio. Beleza? Então, tu percebe que é uma questão que, se tu não estudou os remédios constitucionais, se tu não resolveu muitas questões, se tu não está habituado com a dinâmica desse tipo de questão, dá para dar uma travadinha sim. Agora, se tu tá com o estudo em dia, com a revisão em dia, não é nada de outro mundo. Concorda comigo que não é nada de outro mundo? Negado o acesso ao processo administrativo, mandado de segurança. Se eu sabia que direito ambulatorial no caso, né? Direito ambulatorial, se trata nesse contexto, a liberdade de locomoção, habeas corpus. Tranquilidade, a letra C. Bacana? Então, duas questõezinhas aí, pessoal, de direito constitucional, para tu verificar que o nível é ok, dá para levar e dá para chegar na tua prova bacana, competitivo, tá? Vai depender tudo do teu esforço em casa. Só o filé. Número 1, número 2, tranquilidade, direito constitucional. Pô, professor, eu entendi a dinâmica, é uma matéria que eu vou, né, estudar e vai dar tudo certo. A gente já vem agora relembrar pontos centrais e muito importantes sobre direito administrativo, tá, pessoal? E aí, a gente já entra em um tema, chances muito grandes de vir na tua prova também, com certeza vai estar no teu edital, que é organização administrativa. Organização administrativa. Que pode vir no teu edital também como organização da administração pública. Tranquilidade, tranquilidade. Aqui, eu te relembro que, dentro desse tema, tu aprende a diferença de dois institutos, aí, dois instrumentos utilizados na organização administrativa, que é a desconcentração e a descentralização. Tu tem que saber diferenciar. Se tu tem a mínima dúvida em relação a isso, já corre para pegar isso, porque é muito importante mesmo. Mas no decorrer das aulas a gente vai trabalhando com calma. Falou para ti em desconcentração, olha só, tu preste logo atenção nesse Ozinho, bem aqui. Porque ele vai te ajudar a lembrar de órgãos públicos. Então, o que é a desconcentração, pessoal? É a distribuição de competências dentro da mesma pessoa jurídica por meio da criação de órgãos públicos. Toda questão que trouxer para ti que órgãos públicos foram criados é porque ocorreu a desconcentração. Tranquilidade, tranquilidade. Depois que tu sabe isso, desconcentração a órgãos públicos, tu tem que saber algumas informações. Tu tem que saber que órgãos públicos são sem personalidade jurídica. Personalidade jurídica. Não existe órgão público com personalidade jurídica, tá, pessoal? Então, muito cuidado, cai demais, muito, isso aqui.
Além de saber que órgãos públicos são sem personalidade jurídica, quando tu vir centros de competência em uma questão, ele vai estar falando de órgãos públicos também. Centros de competência. Então a questão que trouxe é, olha, a desconcentração é a criação de centros de competência sem personalidade jurídica. Só o filé, corretinho, ele está falando de órgãos públicos mesmo, tá? E, para finalizar, a terceira informação sobre órgãos públicos, eu quero que tu saiba que pode existir órgão público tanto na administração pública direta, e aqui a gente entende como União, Estado, Distrito Federal, municípios, quanto na administração pública indireta. E aqui a gente entende autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista. Dentro de cada uma dessas pessoas jurídicas que eu acabei de listar para ti, seja as pertencentes à administração pública direta, seja as pertencentes à administração pública indireta, direta ou indireta, pode haver órgãos públicos. Ou seja, pode haver a desconcentração, a criação de competências, de centros de competência internos. Beleza? Só o filé, lembrou disso, a gente já veio para uma questãozinha, CFO, uma dessa aqui, tu levaria 30 segundos para resolver e já ganharia muito tempo. Vem comigo. A estrutura da administração pública é integrada por órgãos. Tu lê o órgão a partir de hoje sem personalidade jurídica, que desempenham funções públicas por meio de seus agentes. É um traço dessa unidade de competência que desempenha a função estatal. Vamos marcar aqui? Olha só o que ele diz na letra A. Possuir personalidade jurídica. Pô, isso já está de brincadeira. Eu acabei de verificar que órgãos não possuem personalidade jurídica. Já não posso marcar a letra A. Letra B. Existir apenas na administração indireta. Errado. Porque pode haver também, e com certeza há, na administração pública direta. Nas duas. Então, dizer que existe apenas em uma delas está incorreto também. Letra C. Ser criado a partir da descentralização administrativa. Errado também, professor, porque desconcentração é o que cria um órgão público. Letra D é a nossa. Apresentar em sua gênese, em sua essência, a finalidade da especialização de funções administrativas. Olha só, um textinho aí um pouquinho diferente do habitual sobre órgãos públicos. Porque aqui, olha só, finalidade de especialização de funções administrativas. Então, tu vai ter a assessoria jurídica, uma especialização daquele órgão, cuidar da parte jurídica. Beleza? Setor de pessoal, outra especialização interna ali, administrativa. Beleza? Então, bem tranquila. E aí tu já pega essa informação nova sobre órgãos públicos, caso tu não tivesse. Bacana? Em relação às 3 questões resolvidas até agora, me diz aí, quem acertaria as 3 antes da aula de hoje? Dá o ok aí pra mim. Quem acertaria as 3? Ninguém? Não é possível. Olha, a Nalva acertaria, o Felipe não acertaria. Beleza. Galera, e eu reforço pra ti. Sempre tu tem que estar aberto a assumir onde tu tá. Caramba, isso aí eu não sabia, isso aí eu tô fraco. Esse incômodo é muito importante para que tu evolua. A tua missão é seguir em constante evolução até a aprovação vir. Bacana? Olha só, a Alexia falou as 2 primeiras ok, a última não. Olha só, Alexia, e aí eu já te digo que essa última aqui, sobre a desconcentração, ela é bem basilar dentro do estudo de direito administrativo. Então, só de tu não saber essa aqui, tu já, pô, bacana, então eu vou precisar correr atrás da base em direito administrativo, do básico nos temas, porque isso tá frágil. E só de tu admitir isso e ir buscar, já era, papai, já era. Tu vai conseguir, beleza? Tu vai conseguir evoluir com certeza. Vamos lá. Agora, a gente vem relembrar um pouco sobre responsabilidade civil do Estado, tá? Responsabilidade civil do Estado. Mas, a gente vai resolver a questão antes de te lembrar do conteúdo. E aí eu quero saber se tu acertaria ou não. Olha só, a Tayana falou que a última, ela confundiu um pouco. Então, tanto a Tayana quanto a Alexia já conseguem perceber, opa, a base em direito administrativo tá fraca, é isso que eu vou buscar. Constitucional tá até tranquilo. Então, tem que identificar isso. É essencial, perfeito? Vamos aqui, a gente já vai resolver a 4 e aí a gente volta para esquematizar sobre a responsabilidade civil do Estado. Vem comigo. Em atendimento a comunicados realizados por populares, a guarnição da Polícia Militar do Estado Delta logrou êxito em prender Antônio, em flagrante delito, em razão da prática de homicídio contra João. Opa, vamos lá. Polícia Militar prendeu Antônio. E o Antônio tinha realizado um homicídio contra João. Bacana. Ao se inteirarem da identidade de Antônio,
constataram que esse agente tinha se evadido de uma penitenciária. Muito cuidado, pessoal. Tu viu isso aqui a partir de agora, é uma questão que já vai ficar atento máximo. O Antônio, que é quem foi preso, certo? Ele tinha se evadido de uma penitenciária, mantida pelo Estado Delta, cerca de um mês antes. Os familiares de João, ao tomarem conhecimento desses fatos, consultaram um advogado. Os familiares consultaram um advogado em relação à possibilidade de responsabilizar o Estado Delta pelo homicídio que vitimou João. Foi corretamente esclarecido aos familiares de João em relação à possibilidade de responsabilização civil objetiva do Estado Delta que, vamos lá, a Polícia Militar prendeu o Antônio. O Antônio matou o João. A questão deixa claro para ti que o Antônio era foragido da penitenciária do Estado Delta. A família, ela quer uma indenização do Estado do Delta pela morte de João, tendo em vista que o Antônio deveria estar preso. E o Estado não manteve ele preso ali. Bacana? Então, cuidado. Vamos lá. Agora, eu vou deixar tu ler as alternativas, vou te deixar ler as alternativas e me diz aí no chat o que tu marca. O que tu marca? E aí? Temos uma letra C, o André. Beleza. Me diz aí, me diz aí. E aí já vem a outra dica, já vem a outra dica. Sempre marca o que tu quer. Tela cortada? Tela tá cortada, pessoal? Me diz aí, é só com o Gerandro ou não? Tá, na verdade agora eu vou perguntar, vou mudar a pergunta. Vou mudar a pergunta. Tá tudo ok com a tela? Vocês conseguem tanto ler a questão quanto me ver? Tá tranquilo? Beleza, normal. Então deve ser alguma bronca aí, Gerandro. Tenta mudar aí a tela. E aí, olha só, temos um C e temos um D. Quem concorda com C, quem concorda com D, quem acha que é outra, me diz aí. Vamos lá, vamos lá. Olha, a Catrinha já mandou que é D. Beleza, vamos analisar aqui. Olha só, pessoal, seguinte. Vamos lá. Quando a gente fala em responsabilidade civil do Estado, esse assunto ele é super curto, super curto. Olha só, a Nalva falou que se for pelo celular tá cortado, mas é só girar a tela. Então já bota aí em modo horizontal, né, para a tela ficar um pouquinho maior, que tu vai me ver melhor e ver a questão também. Vamos lá. Felipe também acha que é D, beleza. Olha só, pessoal, quando a gente fala em responsabilidade civil do Estado, a gente já pensa no seguinte, olha, vamos lá. Um agente público, ele causou um dano a um particular. Um agente público causou um dano a um particular. O particular, pessoal, muito cuidado. Ele deve entrar com uma ação pedindo indenização contra o Estado. Em hipótese alguma, grava isso cai muito em questões, em hipótese alguma, o particular que sofreu o dano vai entrar com ação contra o agente público. Nem contra o Estado e o agente público. O agente público, em hipótese alguma, responderá perante o particular. Guarda isso aí. Então, a dinâmica desse assunto gira sempre em torno disso. O agente público causou um dano a um particular, o particular vai entrar com uma ação pedindo indenização do Estado. O Estado, pessoal, ele já vem e entra com uma ação contra o agente público. E a gente vai dizer que isso aqui se chama ação regressiva. E quando é que o Estado pode entrar contra o agente público com uma ação regressiva? Quando ele perceber que o agente público agiu com dolo ou com culpa naquele dano. Dolo ou culpa. Então, ou aquele agente público ele agiu intencionalmente a causar aquele dano ao particular, ou ele agiu com negligência, imprudência e causou aquele dano. Dolo ou culpa. Beleza? Só o filé. Então, o Estado percebendo isso, ele vai entrar com uma ação regressiva. Então, vai ser o seguinte, vamos dizer que o agente público
causou um dano ao particular. O particular foi e entrou com a ação contra o Estado. Aí o Estado, opa, o agente público agiu com dolo, vou pedir o dinheiro de volta. Então o Estado indeniza o particular e depois entra com uma ação regressiva, para o agente público pagar aquilo que o Estado inicialmente pagou para o particular. Essa é a dinâmica do assunto. Essa é a dinâmica do assunto. Tu tem que saber que nesse assunto, pessoal, a regra é a gente utilizar a teoria do risco administrativo. Teoria do risco administrativo. A teoria do risco administrativo, pessoal, ela diz pra gente o seguinte, ela fala, olha, o Estado, ele vai indenizar o particular e isso vai acontecer porque o Estado possui uma responsabilidade civil objetiva. Responsabilidade objetiva do Estado. Dizer que o Estado responde de forma objetiva quer dizer que, para que o Estado seja responsabilizado pelo dano que o agente público causou ao particular, não é necessário a comprovação de dolo ou de culpa. Então o particular não precisa comprovar para o Estado que o agente público agiu com intenção, com dolo, ou que ele agiu com negligência ou imprudência, com culpa. Beleza? Então, independentemente de comprovação de dolo ou culpa, o Estado será responsabilizado. Isso é dizer que o Estado responde de forma objetiva. Responsabilidade civil objetiva do Estado. Beleza, professor. O que o particular tem que comprovar, então, já que ele não tem que comprovar dolo ou culpa do agente público? O particular ele tem que comprovar que houve uma conduta do agente público, que houve um resultado, um dano causado por esse agente público, e o nexo. O que é o nexo de causalidade ou o nexo causal? É o que liga a conduta ao resultado. É o que diz, olha, foi essa conduta que causou esse resultado. Beleza? Então aqui, tu só tem que comprovar que houve uma conduta, que houve um dano e que temos um nexo de causalidade, que é o que liga a conduta ao dano. Beleza? Se tu sabe isso aqui, se tu acabou de lembrar isso aqui, ou conseguiu entender essa dinâmica agora, tu tá pronto para muita coisa nesse assunto. Beleza? Só o filé. E logicamente em questões tu vai pegando melhor a situação. Beleza, professor? Então, teoria do risco administrativo diz que o Estado responde de forma objetiva, porque não precisa comprovar nem dolo nem culpa, somente conduta, um dano e um nexo, só o filé, tô começando a pegar. Agora, cuidado. Não é isso que resolve essa questão, pessoal. Não é isso que resolve essa questão. Essa questão tu vai resolver da seguinte forma, com o entendimento do STF. Com o entendimento do STF. E esse entendimento do STF, ele gira em torno da fuga de preso. Fuga de preso. O que acontece aqui, pessoal? O que acontece aqui? O preso, ele está sob a custódia do Estado, tá? E aí a gente entra em outros pormenores do assunto. Já entra em outros pormenores, tá? O que acontece? Quando um preso fugir, presta atenção, o Estado só será responsabilizado por um dano causado por ele se esse dano decorrer da fuga. O preso está fugindo e causa um dano a um particular, o Estado responde de forma objetiva. Beleza? Agora, o grande lance, e é o que ele trouxe nessa questão. Se tivermos um lapso temporal, se passar um tempinho, já era. Beleza? A Tayana levantou a mão. Foi sem querer ou tu tem alguma dúvida? Me manda aí. Se tiver uma dúvida, pode falar. Pode digitar no chat. Pode mandar um áudio. Deixa eu até pegar meu fone aqui. Beleza. Acho que foi sem querer. Ela não falou nada. Se tiver dúvida, manda aí. Vamos lá. Então, seguinte. Fuga de preso. O STF fala o seguinte, olha. Estado só responde. Rapaz, ligaram uma maquita aqui no lado na hora da aula, mas é isso aí, vamos seguir. Olha, dúvida em relação a esse nexo de causalidade. É basicamente o seguinte, vamos lá. Um agente público, ele ultrapassa o sinal vermelho. Ele está indo deixar um documento na secretaria, ele ultrapassa um sinal vermelho, tá? Ultrapassando esse sinal vermelho, o agente público bate o teu carro, tá aí? O agente público bateu o teu carro. O que é o nexo? Olha só, vamos lá. Qual é a conduta? O agente público, ao ultrapassar o sinal vermelho, bateu o teu carro. Conduta. Qual é o resultado? Qual é o dano? O teu carro ficou muito amassado. Dano. Olha só, conduta, dano. O que é o nexo? É o que diz, olha, foi essa conduta do agente público, esse avançar do sinal que causou esse dano aqui na Tayana, que amassou o carro da Tayana. Se esse agente público não tivesse realizado esta conduta, esse dano não teria acontecido. Conseguiu entender? Então o nexo é algo meio abstrato mesmo. É o que diz, olha, foi essa conduta
que causou esse dano. Beleza? Só o filé. Então vamos lá. STF, fuga de preso. Fuga de preso. Tu viu fuga de um preso em uma questão a partir de agora. É tranquilidade. Se a questão disser para ti que o dano causado a particular decorreu da fuga, o Estado responde. Se o Estado disser, olha, passaram-se 3 dias, passaram-se 1 mês, 3 meses, 2 anos, e esse preso que deveria estar preso causou um dano, já era. Isso exclui o nexo de causalidade. É isso que o STF diz. E aí ele fala o seguinte, olha só, em fuga de preso, o Estado só responde se o dano decorrer da fuga. Decorrer da fuga. Certo? Olha só, lapso temporal. Lapso temporal. Simples. Exclui o nexo de causalidade. Exclui o nexo de causalidade. É como se estivesse dizendo, olha, não foi a fuga que causou esse dano aí. Não tem nada a ver com isso. Beleza? Aí, se tu concorda, se tu discorda, se tu acha sacanagem ou não, não importa. O que importa é tu acertar a questão. Beleza, professor? Então, sobre esse assunto, eu acabo de revisar e aprender, se for o caso, o seguinte. Teoria do risco administrativo, diz que o Estado responde de forma objetiva, eu não preciso comprovar nem dolo nem culpa do agente público, o Estado vai me indenizar. Desde que eu comprove que houve uma conduta, que houve um dano a mim e que foi essa conduta que causou esse dano, chamado nexo de causalidade. O agente público jamais responde perante o particular. O agente público só pode responder pelo dano causado em ação regressiva, em caso de dolo ou culpa desse agente, tá? Beleza. Aí, a gente vem aqui na questão e eu já vou te dizer o seguinte. Percebe que era um foragido, ele se evadiu da penitenciária, só que a questão deixa claro, olha só, cerca de 1 mês antes. Então, passou 1 mês e aí esse foragido causou um dano, né? Causou um dano. Logo, o nexo de causalidade foi rompido, segundo o que diz o STF, exatamente por isso que esse pedido da família de João, olha só, vamos ver aqui, não é cabível, considerando a inexistência de nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta de Antônio. Beleza? Letra D. Tranquilidade. Então tu percebe que é uma questão que, cara, tu não estudou bacana esse assunto, tu vai errar. Beleza? Vai ficar bem difícil fazer uma análise. Mas tu sabe que fugiu preso, deu um tempinho, já era. Rompeu o nexo. Não vai mais responder o Estado. Conseguiram pegar aí, pessoal? Me diz aí. Tá tranquilo? E aí, reforçando. Todas as questões que a gente trabalhou até agora, CFO, tá? Então não é um nível extremo. Não fica com medo da prova. Vai pra cima mesmo. Se prepara com qualidade. Tem tempo. Mas, cara, tem que ser pegado o estudo. Tem que ser organizado, bonitinho, todas as disciplinas com tranquilidade, tá? Vamos lá. Então agora a gente chega num direito penalzinho, e eu já venho com um assunto que incomoda demais a galera, e eu te garanto que se essa questão viesse na prova, muita gente ia errar. E tu já vai me dizer se tu acertaria ou não. Na verdade, eu vou deixar tu ler e me dizer se tu acertaria ou não, se tu tem certeza ou não. Vamos lá. Caramba, tá dividido aqui, eu acho que não vai dar pra ler tudo, peraí. Não, dá sim. Só eu tirar um zoom um pouquinho aqui, vai lá. Marca aí a resposta. Vou te dar 2 minutinhos aí. Olha só, a Nalva já marcaria B. Suave, é isso aí. Tu vai ter que escolher uma no dia da prova. Vou até colocar um pauzinho aqui na B. Beleza, aí na E iria na D. Gerandro A. Beleza, é assim que eu gosto. Várias. Yasmin iria D. D também aqui. D tá ganhando. Beleza. Tá, agora eu quero o seguinte. Eu quero que tu me diga agora, faz o sinalzinho aí, quem tem certeza da resposta. Professor, essa aqui eu acertaria e eu tenho certeza. Só faz o okzinho aí pra mim. Ninguém? Vamos lá. Pessoal, como eu te falei, olha, o Gerrano tá enferrujado. Pessoal, como eu te falei, esse é um tema que vai incomodar demais na prova. Vai incomodar demais,
tá? Porque é um tema que a galera costuma deixar de lado e dificilmente tu vai estudar ele da forma como tu deveria em um curso presencial, por exemplo, ou um cursinho mesmo, porque não dá tempo. Não dá tempo, é muito complicado, principalmente no pós-edital, tá? Tu trabalhar esses detalhes aqui, dá para trabalhar, tá? Mas é realmente complicado, tá? Então é algo que tu vai precisar dar muita atenção e exatamente eu trouxe essa questão aqui porque não é o que tu sempre vê em direito penal. É um negócio ali um pouco diferente que é, olha só, das penas. Das penas. E tu vai perceber que é uma questão simples. Tu vai perceber que essa é uma questão simples, tá? E que tu sabendo isso aqui que eu vou te mostrar, tu acertaria essa questão. E ela pode ser cobrada de outras formas. Então dá muita atenção, já aprende isso agora e já fica ligado. Pô, o professor falou que eu tenho que estudar das penas aí, que se vier é um diferencial. E com certeza é um diferencial. Questão de CFO, essa que a gente trabalhou aí também, tá? Uma questão objetiva, bem tranquila, mas que se tu não sabe, ferrou. Tu simplesmente vai chutar, tá? Então vamos lá. Aqui, pessoal, a gente está falando, deixa eu só ver os artigos certinho aqui para ti. Deixa eu só pegar aqui os artigos para te dizer o que tu vai ler. Tem que ler isso aqui, não tem para onde correr. Salvo engano, é do artigo 35. Vou ter que abrir aqui o... Vamos confirmar? Código Penal. Eu acho que é do artigo 35 até o 67. Só para te dar direitinho. Olha, já errei. Vamos lá. Artigo 32. Artigo 32. Até o... Aí vai embora. É um tema relativamente longo, tá? Até o 93. Tá? Então, olha só, pessoal. Geralmente, os estudos de direito penal, eles giram em torno ali do artigo 1º até o 31. Que é onde tu estuda aquela parte geral, né? A teoria do crime, na real, tu estuda basicamente ali do artigo 1º. Tu estuda a aplicação da lei penal, tu estuda a ilicitude, culpabilidade, imputabilidade, tu estuda alguns temas lá que realmente costumam cair também. Mas quando chega aqui em penas, a galera, primeiro, que não lê a lei seca, e segundo, tá? Que não resolve muitas questões. Então, vamos lá. Agora, a gente vai ler os artigos e vai esquematizar aqui um pouquinho. O que é que tu precisa entender agora aqui, pessoal? O que é que tu precisa entender agora aqui? Seguinte... sobre penas restritivas de direito. Penas restritivas de direito. Restritivas de direito. A primeira coisa que tu tem que saber quando fala para ti e vierem uma questão sobre penas restritivas de direito, tu tem que saber que elas substituem a pena privativa de liberdade. Então, olha só, elas substituem. A gente vai colocar assim, olha, a PPL, pena privativa de liberdade, beleza? Grava aí que é isso que significa para depois quando for revisar. Pena privativa de liberdade. Beleza. Acontece que para que tu utilize uma pena restritiva de direito para substituir uma pena privativa de liberdade, ou seja, para tu não ir preso, tá? O que acontece? Tu precisa de alguns requisitos. Precisa de alguns requisitos. Beleza? O primeiro requisito, pessoal, o primeiro requisito é que essa pena privativa de liberdade, essa PPL, ela não pode ser superior, não superior a 4 anos. Ou seja, se a questão trouxer para ti que a pena privativa de liberdade, tá, aplicada ali, é superior a 4 anos, não podemos utilizar a pena restritiva de direito. Beleza? Só filé. Tranquilo, professor? Então, são termos aí que eu estou pegando agora, não tenho muita familiaridade, mas isso aqui tu conseguiu acompanhar. Toda vez que vier pena restritiva de direito, está substituindo uma pena restritiva de liberdade. Bacana, substitui. Tem os requisitos. O primeiro requisito é que aquela pena privativa de liberdade não pode ser superior a 4 anos. E a banca vai deixar claro isso para ti no enunciado. Bacana, só o filé. Segundo requisito, e lembra, esses requisitos eles são cumulativos. Ou seja, todos esses têm que estar tudo certinho para que tu possa substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito. A segunda, pessoal, a segunda condição, o segundo requisito, é que esse crime ele não pode ter ocorrido, olha só, não pode ter ocorrido com violência ou grave ameaça. Violência ou grave ameaça. Houve violência ou grave ameaça, não pode a pena restritiva de direito. Bacana, professor. 2 requisitos. Isso aí eu vou conseguir revisar depois. O terceiro requisito é que o réu ele não pode ser reincidente. Não reincidente. Depois, a gente vai estudar com calma. Como funciona esse negócio de reincidência. Reincidência. A gente vai entender isso aqui com calma.
tá? Mas o que tu precisa saber aqui é que é não reincidente em crime doloso. Em crime doloso. Professor, o que é um crime doloso? Doloso, aqui entra a mesma ideia, né, de dolo, aquela uma que a gente viu em responsabilidade civil do Estado. Ter a intenção de realizar. Bacana? Então o réu não pode ser reincidente em crime doloso. Cuidado, questão que muda para culposo isso aqui. Já tá errado. Bacana? E quarto e último requisito para que tu possa substituir uma pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito é que as circunstâncias, os antecedentes, a personalidade, a conduta social daquele réu. E a gente vai colocar aqui, olha, circunstâncias. Indiquem como suficiente essa restritiva de direito para aquela situação. É o suficiente, beleza? Então é só indicarem ser suficiente. Só o filé. 4 requisitos. Pena privativa de liberdade não superior a 4 anos. Não pode ocorrer com violência ou grave ameaça. Não pode ser reincidente em crime doloso. E as circunstâncias antecedentes, tudinho, tem que indicar que é o suficiente essa substituição da pena privativa de restritiva de direito pela pena privativa de liberdade, tá? Só o filé. Então, 4 requisitos, isso aqui eu vou revisar depois, vai ficar suave. Tranquilo, tu tá no caminho certo. Agora, tu tem que entender alguns outros detalhes. Vamos só diminuir aqui. Até aqui, pessoal, sobre pena restritiva de direito. Tá conseguindo acompanhar? Revisou depois isso aqui, os requisitos, tu vai conseguir marcar a questão? Me diz aí. É isso que a gente quer. A gente quer que tu só consiga entender a dinâmica. Depois é questão, meu amigo. É questão e taca. Questão, taca, vai chegar na prova e tu vai acertar. Pô, lembrei daquela música, né? Vai, taca, onda. Vamos lá, pra cima. Requisitos. Vamos lá, pra cima. Condenação, eu quero que tu saiba aqui. Condenação. Vamos lá. Se a condenação, pessoal, ela trouxer uma pena, olha só, menor ou igual a 1 ano, tá? Menor ou igual a 1 ano. E aí eu coloco menos ou igual só para facilitar. Eu sei que tem um sinalzinho lá, tá? Tu poderia utilizar isso aqui no teu esquema também. Então, menor ou igual a 1 ano, seguinte. Essa pena pode ser substituída por multa, ou, cuidado, é ou bem aqui, ou uma restritiva de direito. Uma RD a gente vai colocar aqui. Uma restritiva de direito. Então, se a condenação por aquele crime que seguiu os requisitos, ela for menor ou igual a 1 ano, a pena privativa de liberdade, aí a gente vai substituir por multa ou por uma restritiva de direito. A gente tem várias restritivas de direito. Tu vai aprender depois com bastante calma sobre isso, tá? Agora, se a condenação for maior que 1 ano, aí o negócio muda. E aqui tu já conseguiu entender que é isso que ele cobrou na questão, né? Aí vai ser substituído por uma restritiva de direito e multa. Olha só, agora são os dois. Se for menor ou igual a 1 ano, ou é multa ou é uma restritiva de direito. Se a pena for superior a 1 ano, aí vai ser uma restritiva de direito e multa ou 2 restritivas de direito. Pô, professor, então se a questão trouxer para mim que a condenação foi até 1 ano, menor ou igual a 1 ano, beleza, multa ou uma restritiva de direito, só o filé. Se trouxer que é superior a 1 ano, ou é uma restritiva de direito com multa, ou 2 restritivas de direito. É isso, beleza? Revisou depois, acertou na questão, só o filé. Vamos lá. E é muita informação mesmo, tá, pessoal? É isso mesmo. Se fosse fácil ganhar 10 mil até 38 mil, se fosse tranquilidade, né? Tá todo mundo ganhando. É difícil, mas faz parte. E tu vai chegar lá com toda certeza. Vamos lá. Última informação sobre o tema. Prestação de serviços à comunidade. Serviços à comunidade. Bacana. Para que tu utilize essa prestação de serviço à comunidade, as condenações, pessoal, elas têm que ser superiores a 6 meses. Condenação mais de 6 meses. Beleza? De PPL, que tu já sabe que é pena privativa de liberdade. Pronto. Um tema que eu te garanto que iria tirar uma galera da prova, tá? Por quê? Ia errar, não tem como acertar isso aqui, a não ser no chute, tá? Pura sorte se tu não estudou. Então, olha só.
Eu vou deixar o textinho aqui para ti, vou deixar o textinho, tá? Tu vai ler depois. Lembra, por mais esquematizado que esteja, por melhor que seja a aula, não tem como tu não ler a lei seca. Se tu não ler a lei seca, ferrou, tá? Se tu não ler a lei seca, ferrou. Vamos lá. Dúvida, Tayana? Manda aí. Manda no chat aí. Manda no chat qualquer coisa. Daqui a pouquinho a gente volta. Então é isso que tu precisa. Vamos ler agora? Agora eu vou ler com calma contigo. A gente vai analisar isso aqui. Vamos lá. Dá um zoomzinho aqui. Seguinte. João, primário. Olha só, pessoal. A gente vai ter que aprender a enxergar na questão o que a banca está mostrando pra gente. Quando ele diz pra ti que o João é primário, já está dizendo, olha, ele não é reincidente em crime doloso. Já cumpriu o primeiro requisito. Foi condenado à prática de determinado crime patrimonial, olha só, pessoal, sem envolver violência ou grave ameaça. Opa, já cumpriu outro requisito, João. Olha só, não violência ou grave ameaça. Cumpriu o segundo. Segue. Há uma pena de 1 ano. Pena de 1 ano de reclusão em regime aberto. Caramba, se a pena é de 1 ano, olha só, não superior a 4 anos. Já cumpriu o outro. E se ele é primário, pessoal, tá? Ele é primário, a gente entende também que ele cumpre o 4º requisito, tá? Que a conduta social dele é ok, tá? É o suficiente. A gente entende dessa forma. Aí ele segue. Verificando que o acusado preenche os requisitos, a questão deixa claro, preenche os requisitos legais. O juízo sentenciante pretende substituir a pena privativa de liberdade nos termos da lei. Tu já está mais familiarizado com os termos, beleza? Pena privativa de liberdade, primário, tu já está te ligando. Revisar, vai dar tudo certo. Segue agora. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que a pena privativa de liberdade poderá ser substituída por... Vamos lá. E aqui tu tinha que te ligar, olha só, a pena é de 1 ano. Se a pena é de 1 ano, ela pode ser substituída, olha só, pessoal, igual, menor ou igual a 1 ano, por multa ou uma restritiva de direito. Vamos procurar isso aqui? Olha só. Uma pena restritiva, letra A, uma pena restritiva de direito e multa. Já está errado. Porque é multa ou... Não vai ser os dois juntos, porque os dois juntos já é quando for superior a 1 ano, percebe? Então, quando ele traz o E aqui já está errado. Letra B. Uma pena restritiva de direito e multa. Errado. A pena é igual a 1 ano. Multa ou uma restritiva de direito. Letra C. Multa ou por uma restritiva de direito. Olha só, pessoal. Vedada, proibida. Vedado significa proibido. A aplicação da prestação de serviço à comunidade que pressupõe condenação superior a 1 ano. Opa, serviço à comunidade é só superior a 1 ano? Não. Olha só o que diz, bem aqui, superior a 6 meses. Logo, nesse caso, cabe serviço à comunidade, beleza? Cabe. Vamos lá. Então, a letra C está incorreta. Letra D. Multa, beleza, vamos lá. Multa ou uma pena restritiva de direito, só o filé, tá? Menor ou igual a 1 ano, multa ou uma restritiva de direito. Admitindo-se a aplicação de prestação de serviços à comunidade, que pressupõe condenação superior a 6 meses, só o filé. Essa é a nossa. Então, a galerinha acertou, nem todo mundo confiante, beleza? Mas a partir de agora, todo mundo que está aqui online está confiante nisso. Porque tu vai pegar esse esqueminha, vou mandar lá no grupo esse PDF, tá? E tu vai revisar depois. E tu vai entender muito além do que eu estou te explicando aqui. Por quê? Eu já te dei a dica aqui, já te disse o que tu tem que ler. Já te mostrei a dinâmica. Tu percebe, pessoal, que essa questão ela é fácil? Eu não quero saber antes. Eu quero saber se tu percebe que ela é bem objetiva. Olha só, se tu sabia, caramba, se a pena é igual a 1 ano, é multa ou uma restritiva de direito? Prestação de serviços à comunidade. Se a pena for superior a 6 meses. Se tu sabia isso, essas duas informações, tu acertava a questão. Olha só, a Tayana falou, ainda estou um pouco lenta por conta de alguns termos, mas está indo aos poucos. Exatamente, tá? Então, principalmente as pessoas que estão muito paradas, estão paradas há muito tempo, ou estão começando no estudo, tu vai perceber uma dificuldade mesmo com muitos termos. Porém,
tu vai perceber que é meio rápido de que tu vai se habituar, porque tu vai estudar todo dia, uma carga horária bem legal, tá? E tu vai se habituando, tu vai se habituando. E outra coisa muito importante é, não importa se tá estranho ou se tu não entendeu muito bem. Tu aprendeu a acertar aquele tipo de questão? No dia da prova é isso que a gente quer, que tu acerte a questão, que tu acerte a questão. O teu cérebro precisa de tempo para ir amadurecendo os conteúdos, fazendo, né, ligações para que tu consiga entender as coisas. Isso leva tempo mesmo, tá? Mas tu já consegue acertar. Por quê? Tu sabe que se a questão trouxer que é a pena de 1 ano, cumprir esses requisitos aqui vai ser multa ou uma restritiva de direito. Pronto. Beleza? E serviço à comunidade tem que ser superior a 6 meses. Então, questão número 5, suave, suave. Agora a gente vem aqui, né, para o que a gente chama de penal parte especial. A gente tem a parte penal geral, que trabalha a teoria do crime, teoria da pena, né, trabalha aspectos mais, como é que pode dizer, conceituais, abstratos. E nós temos aqui também a parte especial, que trabalha com os crimes de fato, com os crimes propriamente ditos, tá? Então vamos lá. Nessa nossa questão, também de oficial, a gente vai falar, né, nossa última questão, já deu para trabalhar bastante coisa, a gente vai pegar bacana isso aqui posteriormente também. A gente vai falar sobre a omissão de socorro. Tu precisa saber do que se trata a omissão de socorro, tá? E aí, não tem jeito. Crimes em espécie, pessoal, crimes em espécie, tu tem que ler a lei. Por quê? Tu vai ter que encaixar o que aconteceu naquela situação ao que está escrito na lei. Beleza? Ao que está escrito na lei. Então, olha só. Do que se trata, qual o conceito de omissão de socorro, que é um crime? Deixar de prestar assistência, atenção, quando possível fazê-lo sem risco pessoal. Então, se tinha risco para ti, não é omissão de socorro. Bacana? É um requisito ali para que esse crime aconteça. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal. E aí ele traz, né, a criança abandonada ou extraviada, a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo público. Tá? Beleza. Então, se tu deixou de prestar socorro quando tu podia fazer sem risco pessoal, tu tá cometendo omissão de socorro. Mas acontece que, olha só, ou não pedir, nesse caso, socorro da autoridade pública. Então, se tu pede ajuda, se tu liga pra ambulância, olha, caramba, aconteceu tal coisa aqui, tem que prestar socorro para essa pessoa. Já vai tirar a omissão de socorro da frente, beleza? Porque tu prestou, tu pediu ajuda para uma autoridade pública, perfeito? Então, cuidado com isso aqui. Bacana, professor. Então vamos lá, vamos lá. O que o senhor está me dizendo? O senhor está me dizendo que quando eu falo em omissão de socorro, que eu sei que é um crime já, omissão de socorro. Quando é que ocorre a omissão de socorro? É quando eu deixo de prestar assistência. Deixo de prestar assistência. Assistência. Beleza? Eu deixo de prestar assistência. E eu nem peço ajuda. Nem peço ajuda. Então a gente vai colocar assim, olha, mas não pedir ajuda. Pronto. É isso que é a omissão de socorro. Tu deixa de prestar assistência, né? Quando, lógico, olha só, poderia fazê-lo, poderia sem risco pessoal, poderia sem risco pessoal, e tu nem pede ajuda. Tu nem pediu ajuda. Pô, bacana, professor. Informações simples aí. Agora vamos ver se a gente consegue encaixar em questão, tá? Mas, cuidado. Se tu deixou de prestar socorro, tu não pediu ajuda, tu já cometeu o crime de omissão de socorro. Acontece que, se devido a essa ausência de assistência, que tu não prestou socorro, a gente tiver, olha só, lesão corporal. Olha só, o João Pedro perguntou, omissão de socorro pode cair no CBM, né, que é Corpo de Bombeiros Militar? Tem que olhar o edital, vai ter que olhar o edital, tá? Porque eles podem incluir isso em outra disciplina, em outra forma ali, tá? Cuidado, cuidado. Mas a gente vai avaliar depois, tem que esperar o edital, Inclusive, até porque temos edital de Corpo de Bombeiro que vem ali um pedacinho de direito penal só para trazer esses pontos específicos. Não acho que vai ser o caso aqui no Amapá, tá? Não acho que vai ser o caso aqui no Amapá. Mas vamos esperar. Tudo é surpresa até o edital vir. Bom, resultado. Se esse resultado aqui ele gerar lesão corporal grave, a gente vai ter um aumento de pena. Olha só, mais metade. A pena é aumentada em metade, pessoal.
Agora, se dessa omissão de socorro a gente tiver um resultado morte, aquela pessoa morrer porque tu não prestou socorro para ela, aí aqui, pessoal, a gente tem a pena triplicada. Triplicada. Beleza, professor? Então, sobre a omissão de socorro, eu preciso saber que se eu deixar de prestar assistência, eu não procurar ajuda, é crime de omissão de socorro. Filé. Lógico, desde que isso não fosse te trazer um risco pessoal. Se dessa omissão de socorro a pessoa sofrer uma lesão corporal grave, que eu vou aprender depois a diferença de lesão corporal leve, grave, gravíssima, eu vou aprender depois. Mas se o resultado, a questão trouxer que houve uma lesão corporal grave, a pena é aumentada metade. Se a pessoa morreu, a pena é triplicada. Só o filé. Só o filé. Consegui pegar, vou revisar depois, professor. Vou revisar depois. Vamos ler a questão? Vamos lá. Mário, experiente surfista, ao chegar na Praia Alfa, viu uma criança de 11 anos de idade com dificuldade evidente para nadar, em grave e iminente perigo. O Mário, experiente surfista, olhou e viu uma criança, beleza? Uma criança em grave e iminente perigo. Contudo, Mário, presta atenção, a questão vai trazer isso para ti, pessoal. Ela tem que te deixar claro qual é o crime. Ela vai deixar claro. Deixou de prestar assistência ao menor. Muito embora pudesse fazê-lo sem risco pessoal, tampouco pediu socorro das autoridades públicas. Tá vendo que a questão ela vai deixar clara, ela vai te indicando ponto a ponto. Se tu conseguir enxergar, tá ótimo. E tu só vai conseguir enxergar treinando. Vamos lá. Posteriormente, no curso do processo penal deflagrado, visando a responsabilização de Mário, então houve um processo penal visando a responsabilizar o Mário por essa omissão de socorro. Concluiu-se que ele não era agente garantidor. Isso aqui, pessoal, tu vai aprender depois qual a diferença se ele fosse garantidor ou não. Então não te esquenta agora com isso. Tu vai ter que pegar uma outra informação, um outro assunto para conseguir encaixar aqui. Mas vamos deixar isso aqui de lado. E não tinha a intenção que a criança falecesse. Contudo, constatou-se que sua omissão resultou à morte do infante por afogamento. Então a questão deixa claro para ti que o Mário, ele realizou o crime chamado omissão de socorro. Bate tudinho bonitinho, tá? Ele deixou de prestar assistência, a criança estava em grave e iminente perigo, bacana? Ele podia fazê-lo sem risco pessoal, ele não pediu ajuda, ele cometeu omissão de socorro. Acontece que a questão deixa claro também que essa omissão resultou à morte. Se resultou à morte, tu já sabe, a pena é triplicada. Bacana? Vamos lá? Responderá. Letra A. Responderá por omissão de socorro, sendo certo que a pena será aumentada de metade? Não. Por quê? Olha só, por força do resultado morte, não. Resultado morte, a pena é triplicada. Só seria metade se fosse lesão corporal grave. Letra B. Não responderá por qualquer crime? Errado. Vamos lá. Letra D. Responderá pelo crime de omissão de socorro, sendo certo que o resultado morte não importará em aumento de pena. Então, tu já sabe que é uma causa de aumento, morrer ou causar lesão corporal grave. Letra E, olha só, responderá pelo crime de omissão de socorro, sendo certo que a pena será triplicada por força do resultado morte. Pronto, essa é a nossa. Tu consegue perceber que a dificuldade, ela não é extrema? A dúvida é, cara, dá pra aprender isso aqui? Lógico que dá. Se tu sabe as características da omissão de socorro, tu encaixaria perfeitamente. Se tu sabe as causas de aumento da omissão de socorro, tu encaixaria perfeitamente. Beleza? Deixar de prestar assistência, tudinho. Esse esquema aqui vai te ajudar muito. E a gente vai fazer isso, né? Com todos os crimes, né, que tiverem mais chance ali de cair, mas tu vai fazer o estudo completo, porque tu sabe onde encontrar. Tu sabe que o Código Penal vai te trazer todas essas informações. Beleza? Só o filé. Aqui ao final eu deixo o gabarito, tá? Mas eu vou encaminhar isso aqui lá no grupo para tu pegar esses esquemas com tranquilidade. Pessoal, reforçando, tudo que tu precisa saber sobre o CFO tá aqui. É isso aqui, pessoal. Quanto eu vou ganhar, quantas vagas, que o curso vai ser em Macapá por 3 anos e as provas em setembro ou outubro. Agora, pessoal, é dar o gás máximo. É se organizar em casa, é estudar ponto a ponto e tu vai ter que entender que, cara, a partir de agora é guerra. Beleza? É realmente levar a sério, é realmente estudar disciplinas com qualidade.
Não vacila, pessoal. É uma oportunidade muito boa mesmo. E quem não tem tecnólogo, quem não tem nível superior, já mete um tecnólogo aí, pô. Tu encontra tecnólogo de R$ 80 mensais. Ah, professor, não tem condições, arruma um padrinho, pede pro teu tio, pede pra alguém aí, pô. Beleza? É muito importante, pessoal, muito importante. Concurso que vai ser a oportunidade do ano no Amapá. A gente provavelmente vai ter as guardas municipais, só que nem se compara em relação à remuneração. Bacana? Nem se compara. Olha, a Alexa não tá no grupo, não tá no grupo. Eu vou deixar o link do meu grupo lá no Instagram, beleza? Então já me segue no Instagram lá se tu não segue, que eu vou deixar, logo após a aula, que eu vou deixar o link lá pra galera que quiser entrar e vou mandar o material lá no grupo, beleza? Meus amigos, me diz aí, deu pra acompanhar bacana? Conseguiu aprender alguma coisa? Conseguiu treinar? Conseguiu entender a dinâmica? Agora o negócio vai pegar, pessoal. É estudo sério, seriedade. Eu tô aqui para te auxiliar nessa jornada, beleza? Entra lá no grupo, a gente vai conversando por lá e a gente vai se ajudando, beleza? Qualquer dúvida, tu pode mandar no Instagram, eu sempre abro caixinha de pergunta lá, manda no grupo, manda no meu privado, a gente tá aí para evoluir até essa aprovação, beleza? Meus amigos, muito obrigado pela atenção de vocês. Estamos finalizando amanhã e um excelente final de domingo a todos. Tamo junto, obrigado, até mais. Valeu, falou, tchau, tchau.